Olá, paz e bem. Estamos aqui hoje para falar dos motivos que levaram à morte de Jesus. E vamos começar com Jesus versus o Deus do Antigo Testamento. Minha intenção não é questionar a existência divina, mas como ela era apresentada na Antiguidade e talvez você nunca tenha percebido. Então vamos lá. No começo do filme Fúria de Titãs de 1981, o rei Acrísio de Argos expressa sua raiva com relação a Zeus por ter engravidado sua filha, a princesa Danae, lançando-a ao mar, em uma arca de madeira, juntamente com o filho de sua união com Zeus, Perseu. Zeus ordena que Poseidon liberte o titã Kraken, para que ele destrua Argos, inundando toda a cidade com o mar. Na época eu achei isso uma injustiça, pois isso englobava pessoas inocentes que nada tinham a ver com as ações do rei. Bom, essa destruição não acontece na história original. Não que os deuses gregos não fizessem esse tipo de punição, eles costumavam castigar o povo coletivamente devido à soberba, à desobediência às leis sagradas ou quando indivíduos desafiavam a autoridade divina. As punições assumiam formas severas, incluindo pragas, secas, enchentes, guerras ou a destruição total de cidades enviadas para demonstrar o poder do Olimpo. Um exemplo é, quando o povo de Tebas aceitou um rei que havia quebrado leis sagradas, a deusa Hera enviou a Esfinge, um monstro que devorava os viajantes. Mais tarde, após o trágico destino de Édipo, a cidade foi assolada por uma praga terrível que causava infertilidade nas mulheres, nas colheitas e trazia a morte de muitos. Mas no geral os crimes eram individuais como Medusa, Sísifo, etc., não eram dados à população inocente. Contudo, esse pensamento também estava no povo judeu, como está registrado no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 50. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Aliás, muito do que se via nas mitologias antigas está nas Sagradas Escrituras, como por exemplo, devido à crescente corrupção e desrespeito dos homens pelos deuses, Zeus decidiu extinguir a raça humana. Ele enviou chuvas torrenciais que cobriram a terra em um grande dilúvio, destruindo toda a civilização. Apenas o casal Deucalião e Pirra sobreviveu por sua piedade e foram os responsáveis por repovoar a terra. Mitologia mesopotâmica. Escritos sumérios como a Epopeia de Gilgamesh descrevem deuses que enviam uma inundação, da qual o herói Utnapishtim sobrevive graças a uma embarcação. No Theologies da religião Yorubá, o dilúvio provocado por Iemanjá está ligado à sua profunda revolta contra a humanidade. E como conhecemos na tradição judaico-cristã, relatada no livro do Gênesis, onde Deus escolhe Noé para construir uma arca, salvando sua família e casais de todas as espécies animais, como o nosso tema é o Deus do Antigo Testamento, vamos nos ater nessa figura divina. Vamos começar com Caim e Abel. O critério para a aceitação e rejeição dos sacrifícios é arbitrário, revelando um Deus caprichoso e vaidoso. Enquanto Abel oferece os melhores cordeiros, Caim oferece os frutos da terra. Deus aceita a oferta de sangue de Abel e rejeita a colheita de Caim sem justificativa clara. O Novo Testamento, especificamente em Hebreus capítulo 11, versículo 4, tenta justificar isso afirmando que Abel ofereceu um sacrifício mais excelente pela fé. A oferta de Abel era a expressão externa de um coração que confiava e amava a Deus. E fontes extrabíblicas afirmam que acredita-se que Deus já havia instruído Adão e Eva sobre o derramamento de sangue como símbolo da expiação pelo pecado. O que se tem é que nenhum desses critérios é estipulado antes das ofertas dos dois irmãos, mas o texto em si mesmo aqui já mostra a natureza egocêntrica do Criador, visto que um Deus benevolente não deveria necessitar de adoração ou sangue para validar o afeto por suas criaturas. Para aprofundar, o autor destaca que esse julgamento injusto desencadeia o fratricídio, transformando Caim no primeiro assassino e na verdadeira vítima da irracionalidade divina. Ou um ser que quer mais sangue que vampiro hemofílico. Vamos ao já citado dilúvio. Por que Deus o mandou? Segundo a narrativa bíblica, Deus mandou o dilúvio porque a terra estava corrompida e cheia de violência. A maldade humana havia se multiplicado de tal forma que ele decidiu destruir aquela geração. Que dizer de um Deus que é infinitamente sábio, que criou tudo com sua palavra, não teve alternativa senão apelar para genocídio, incluindo crianças e bebês na barriga das mães. Agora pare e pense, isso resolveu o problema? Pois,
O dilúvio é visto como um ato de juízo contra a violência generalizada e a quebra da ordem natural, visando restaurar a harmonia e o respeito à vida. O próprio Deus reconhece que não. Como está registrado em Gênesis capítulo 8, versículo 21, neste versículo, Deus declara que nunca mais amaldiçoará a terra ou destruirá todos os seres vivos por causa do homem, reconhecendo que a inclinação natural da humanidade é para o mal desde a sua juventude. Em resumo, é como se você tivesse um carro, o motor desse defeito, e você destruísse o carro inteiro e passasse o motor para um novo carro. O carro é novo, mas o problema é o mesmo. No mínimo, você chamaria esse mecânico de incompetente. Já para Deus que destruiu a humanidade inteira, você passa pano. A Torre de Babel. A construção da torre é vista pelos homens como uma forma de alcançar a fama e chegar aos céus. No entanto, Deus, tomado pela inveja e irritado com a audácia, interfere confundindo as línguas, o que gera a paralisação da obra, o caos e a dispersão dos povos. Segundo Gênesis capítulo 11, a humanidade inteira falava uma só língua e decidiu construir uma torre que chegasse até o céu para fazer um nome para si. E Deus, ao ver aquilo, diz uma coisa impressionante, que o povo é um só, que todos têm uma só língua, que começaram a obra e que agora nada os impedirá de fazer o que planejarem. E então desçamos e confundamos ali a língua deles. Leia isso de novo. Deus tem medo do que os humanos são capazes de fazer se trabalharem juntos, falando a mesma língua. Um Deus todo-poderoso, infinito, eterno, com medo de uma torre de tijolos construída por gente que nem tinha inventado a roda direito ainda. Não te parece estranho? Um Deus verdadeiramente supremo não daria risada da ambição humana? Ou melhor ainda, não ficaria orgulhoso de ver as próprias criaturas sendo criativas, unidas, colaborando? Mas não. Em vez disso, este Deus se sente tão ameaçado que precisa sabotar a comunicação humana, espalhar as pessoas em grupos de línguas diferentes que não conseguem se entender. Isto é o gesto de um ser supremo, confiante no próprio poder? Ou é o gesto de um Deus tribal inseguro, ciumento, apavorado de que os humanos descubram que conseguem fazer coisas grandes sem ele? E tem mais. Por que castigar o desejo humano de alcançar o divino? Se Deus quer uma relação com a humanidade, ele não deveria comemorar quando as pessoas tentam se elevar, quando tentam ultrapassar os próprios limites. Em vez disso, ele pune quem ousa sonhar alto demais. Isto não é o gesto de um pai amoroso, é o gesto de um governante paranoico. E não por acaso, é exatamente o tipo de história que um império babilônico, já em decadência, contaria para explicar por que, ao redor dele, existiam tantas línguas diferentes que ninguém entendia. Sodoma e Gomorra. A destruição de Sodoma e Gomorra. Te ensinaram que essas cidades foram destruídas por causa da homossexualidade, não foi? Essa foi a interpretação que te deram na catequese, na escola dominical, no sermão de domingo. Mas lê o texto de verdade. No Gênesis capítulo 18, Deus diz a Abraão que vai destruir Sodoma porque o clamor contra ela é grande e o pecado dela é gravíssimo. Que pecado? O texto não especifica. O texto diz que Deus garante a Abraão que se houver 10 justos, ele não destruirá a cidade. Depois, no capítulo 19, quando os anjos visitam Lote, os homens da cidade cercam a casa, exigindo que ele entregue os visitantes para violentá-los. E aqui vem a parte verdadeiramente perturbadora. Lote, o único homem justo da cidade, segundo a própria narrativa, oferece as 2 filhas virgens dele para a multidão. Está lá, Gênesis 19, versículo 8. Ele diz, com as próprias palavras, que tem 2 filhas que não conheceram homem e que vai colocá-las para fora, para a turba fazer com elas o que bem entender. Este é o homem justo que Deus decide salvar, um pai que oferece as próprias filhas para serem estupradas por uma multidão. Mas deixa isso de lado um instante. Vamos nos concentrar no castigo em si. Deus destrói as 2 cidades por completo, com fogo e enxofre caindo do céu. E não morrem só os estupradores em potencial. Morre toda a alma nas 2 cidades. Homens, mulheres, velhos, crianças, bebês. Destruição total. Nem 10 pessoas justas se encontraram para salvar as cidades, segundo a negociação que Abraão tinha feito com Deus. Agora pensa comigo. Você acredita mesmo que em 2 cidades inteiras não havia um único bebê inocente? Nenhuma criança pequena? Nenhuma pessoa decente? Então a própria Escritura afirma que Deus não é fiel, pois ele não cumpre o que tratou com Abraão, ou ele pouco se importa com as crianças. E tem uma coisa ainda mais reveladora.
O profeta Ezequiel, séculos depois, descreve qual foi o verdadeiro pecado de Sodoma. Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Ele diz que a maldade de Sodoma foi soberba, fartura de pão e ócio em abundância, e que ela não estendeu a mão ao pobre e ao necessitado. Espera, o pecado de Sodoma foi arrogância, gula e não ajudar os pobres? Então por que durante 2000 anos te ensinaram que a cidade foi destruída por causa de sexo? Porque controlar a sexualidade dos fiéis sempre foi mais útil, mais lucrativo, mais fácil de fiscalizar do que cobrar justiça social de quem tem o cofre cheio. E você não está errado por sentir que algo nunca fechou nessa história. Essa desconfiança que mora em você não é pecado, não é falta de fé, é a sua inteligência funcionando exatamente como deveria. E isso se repete na Bíblia por mais de uma vez, como por exemplo, em 1 Samuel capítulo 15, versículo 3, relata a ordem de Deus, transmitida pelo profeta Samuel ao rei Saul, para destruir completamente os amalequitas. Exigia-se o aniquilamento total de homens, mulheres, crianças e até dos animais. Essa punição severa ocorreu devido à histórica oposição amalequita a Israel. Se um governante desse essa ordem hoje em dia, como você o chamaria? Vamos agora capítulos adiante o sacrifício de Isaque por Abraão. O mesmo Abraão que capítulos atrás tentava convencer Deus a não destruir Sodoma e Gomorra, não abre a boca para defender o próprio filho. Por que ele tem tal atitude? Porque ele era um homem quebrado diante de um Deus que não era fiel e fazia o que lhe dava na telha. A fé é uma das forças psíquicas capazes de varrer do quadro as mais básicas das atitudes éticas. Não matar cessa de valer quando o crente acredita-se requisitado por seu Deus a assassinar o ímpio ou a sacrificar a vítima apontada pelo dedo invisível do divino. Nossa tendência é lidar com a história de Abraão e Isaque, narrada no Gênesis, com a tranquilidade daqueles que já conhecem seu final feliz. Sabemos que tudo não passou de um teste, de um julgamento, uma espécie de trote divino. Ufa, tudo não passou de um blefe. Sabemos que Abraão não consuma seu ato sacrificial sangrento e que só pode ser acusado de um quase assassinato. Além do mais, a tradição judaico-cristã inteira, posteriormente, tratou de desenhar auras de santidade sobre a cabeça do pai da fé. Somos todos convidados a imitá-lo como modelo, já que nada apraz mais ao Deus único, Criador ex nihilo de tudo, do que uma criatura que sacrifica a autonomia de seu intelecto para tornar-se plenamente obediente aos ditames do céu. A tradição religiosa celebra esse silêncio como fé perfeita, mas se pode ler o mesmo silêncio de outra forma, como a abdicação completa da consciência moral individual diante de uma autoridade que não admite contestação. Há um contraste revelador no próprio texto bíblico. Em Gênesis 18, Abraão argumenta longamente com Deus para salvar os inocentes de Sodoma, negociando de 50 justos até 10. O mesmo homem que barganha pela vida de estranhos não diz uma única palavra em defesa do próprio filho. Esse contraste não passa despercebido em uma leitura atenta. A narrativa de Gênesis 22 termina com Abraão descendo o monte. O texto não menciona que Isaque desce com ele. Essa lacuna chamou a atenção de intérpretes ao longo dos séculos. O que aconteceu com Isaque depois de ter sido amarrado pelo próprio pai e ter visto a faca erguida sobre ele? Estudos sobre trauma psicológico mostram que experiências de ameaça à vida por parte de figuras de apego primário produzem consequências devastadoras e duradouras. A psicologia chama isso de trauma de traição, quando o perigo vem de quem deveria proteger. A tradição religiosa desenvolveu milênios de interpretação do estado de Abraão naquele momento. O estado de Isaque raramente é perguntado. A base do medo na relação entre Deus e Abraão. O versículo de Gênesis 22, 12 é revelador na sua precisão. O anjo diz a Abraão que agora sei que temes a Deus, não que o amas, não que confia nele, que o teme. Agora vamos à historia de Moisés. O texto diz claramente que Moisés não queria o serviço de ser o libertador do povo hebreu. Guarde essa informação. As pragas do Egito. 10 pragas devastadoras que forçam o faraó a libertar os israelitas. A água virando sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, a peste no gado, as feridas na pele, o granizo, os gafanhotos, as trevas e, no fim, a morte de todos os primogênitos do Egito. Mas aqui está o detalhe que nunca te explicaram na escola dominical. Antes de quase cada praga, o texto diz com todas as letras que Deus endureceu o coração do faraó. Está no Êxodo, mais de uma vez. Deus diz, com as próprias palavras,
que vai endurecer o coração do faraó para que ele não deixe o povo ir. Espera um momento. Deus endurece de propósito o coração do faraó para que ele não solte os israelitas e depois castiga o Egito inteiro com pragas devastadoras. Por que o faraó não solta os israelitas? Você entendeu o que eu acabei de dizer? Deus cria o problema. Deus impede a solução. Deus castiga milhões de pessoas inocentes por um problema que ele mesmo causou de propósito. O mesmo ocorre em 2 Samuel capítulo 24. A cólera do Senhor se inflamou novamente contra Israel e excitou Davi contra eles, dizendo-lhe: vai recém não cear Israel e Judá. O castigo de Davi por realizar o censo está relatado em 2 Samuel 24. Após ordenar a contagem de Israel por ordem de Deus, esse mesmo Deus ofereceu 3 opções de punição: 3 anos de fome, 3 meses fugindo de inimigos ou 3 dias de praga. Davi escolheu a praga, resultando na morte de 70.000 homens. Eles mais tarde tentaram corrigir isso em 1 Crônicas capítulo 20, colocando a culpa em Satã. Levantou-se Satã contra Israel e excitou Davi a fazer o recenseamento de Israel. E a 10ª praga: a morte de todos os primogênitos. Cada família egípcia, do palácio do faraó até a cela do prisioneiro, da casa do soldado até a choça do camponês, que nunca escravizou ninguém, perdeu o filho mais velho, bebês, crianças, adolescentes, todos mortos numa única noite, porque Deus decidiu endurecer o coração do único homem que podia mudar a situação. O texto em Êxodo 12, 29 é preciso: do primogênito do faraó até o primogênito do cativo que estava no cárcere. O cativo no cárcere não tomou nenhuma decisão política. Não tinha poder sobre o faraó. Seus filhos morreram assim mesmo. Onde está a justiça nessa equação? A resposta teológica usual é que Deus endureceu o coração do faraó para poder demonstrar seu poder, o que significa que o próprio Deus, na narrativa, bloqueou a possibilidade de solução pacífica para então justificar as pragas. Que tipo de justiça é essa? Se um ditador humano matasse milhares de crianças para forçar outro líder a mudar de ideia, a gente chamaria ele de monstro genocida. Mas quando é Deus que faz, a gente deveria chamar de justo, glorioso, digno de adoração. Você viu a contradição inteira. Se você aceita que Deus controla o coração dos homens e depois os castiga pelo que esses corações endurecidos fazem, então você não está descrevendo justiça. Você está descrevendo sadismo. Até Moisés, o líder escolhido por Deus, o homem que falava com Deus face a face, foi castigado. O crime dele, no livro de Números, capítulo 20, ele bateu numa rocha 2 vezes, em vez de falar com ela como Deus tinha mandado. Por esse gesto pequeno, um lapso de frustração de um homem exausto, Deus proibiu Moisés de entrar na terra prometida. 40 anos guiando o povo pelo deserto, e ele foi punido por um único momento de impaciência. Lembrando que, nos relatos do Êxodo, Deus manifestou a intenção de destruir o povo de Israel em 2 ocasiões distintas. Em ambas, Moisés intercedeu e Deus poupou os israelitas. Moisés também relata que a ira do Senhor esteve a ponto de aniquilar o povo em outras ocasiões de rebelião, citando especificamente Taberá, Massá e Quimbrota-Ataavá. Quer dizer, em mais de uma ocasião Deus ficou estressado. Moisés, coitado, se estressou uma vez por um serviço que ele não queria, sendo fiel até o fim, e foi punido por isso. Se isto é um Deus de misericórdia infinita, me dá calafrio imaginar como seria um Deus cruel. Se você ainda acha que o Deus da Bíblia é misericordioso, vamos adiante. No 2º livro de Samuel, capítulo 6, o rei Davi está transportando a Arca da Aliança para Jerusalém num carro puxado por bois. A certa altura, os bois tropeçam e a arca começa a cair. Um homem chamado Uzá, por puro instinto, estende a mão para segurar a arca e impedir que ela espatife no chão, e Deus o mata na hora, por tocar nela. Leia isso de novo. Uzá tentou proteger o objeto mais sagrado de Israel de cair e se despedaçar, e Deus o fulminou no ato por ousar tocar. Onde está a proporção? Onde está a justiça? Onde está a misericórdia? Uzá não estava desrespeitando nada, não estava debochando, não estava tentando roubar a arca. Ele estava tentando impedir que o objeto sagrado se quebrasse, e morreu por isso. Deus aqui se revela não como um ser de amor e compreensão infinitos, mas como um monarca oriental absolutista, obcecado por protocolo, por formalidade, por hierarquia. Um Deus que prefere ver o próprio objeto sagrado se estilhaçar no chão a permitir que uma mão, não autorizada, o toque,
mesmo com a melhor das intenções. Este é o Deus que mantém a gente comum apavorada de violar alguma regra cerimonial obscura que ela nem sabe que existe, e regras essas que eram completamente ignoradas quando convinha a Deus, como era no caso de Sansão, que era nazireu, o significava ser separado ou dedicado a Deus através de um voto. Dedicado desde o ventre materno, Sansão não podia consumir produtos de uva, tocar em cadáveres ou animais mortos e cortar o cabelo. No relato bíblico de Juízes 14, após matar o animal com as próprias mãos, Sansão voltou dias depois e encontrou um enxame de abelhas produzindo mel dentro da carcaça, o que o levou a comer e compartilhar com os pais. Em Juízes 15, Sansão utiliza a queixada, mandíbula fresca de um jumento, um cadáver de animal morto, como arma improvisada. Apossando-se do Espírito do Senhor, ele derrota 1000 guerreiros filisteus em Ramate-Leí e compõe um cântico de vitória sobre o feito. Ao tocar nesses animais mortos, Sansão violou o seu voto de nazireado. Outro exemplo disso é o relato do bezerro de ouro, narrado em Êxodo 32, ocorreu quando Moisés estava no Monte Sinai. Temendo a demora de Moisés, o povo pediu a Arão que fizesse deuses para guiá-los. Arão recolheu os brincos de ouro, derreteu-os, moldou um bezerro fundido e construiu um altar para a adoração. Como castigo, Deus enviou uma praga, e os levitas mataram cerca de 3.000 idólatras, mas Arão foi perdoado e manteve o sacerdócio. Apesar de sua grave falha, Arão não foi destituído da liderança espiritual nem punido com a morte. Ele e seus descendentes foram escolhidos e consagrados por Deus para o sacerdócio perpétuo. Êxodo 28 e 29. Sim, é o mesmo Deus no relato bíblico de deu o mandamento não matarás. Mandou os levitas matarem 3.000 pessoas. Jó como cobaia de uma aposta divina. O livro de Jó é frequentemente celebrado como uma das explorações mais profundas do sofrimento na literatura mundial. Deus e Satanás fazem uma aposta usando a vida de um homem justo como moeda. Jó perde os filhos, a saúde, os bens. A família não sobrevive ao teste. No final, Deus restitui tudo a Jó, inclusive filhos novos, como se os filhos mortos fossem itens substituíveis. Essa estrutura narrativa revela uma visão dos seres humanos como peças em um jogo que não controlam e cujas regras não conhecem. A restauração final de Jó não apaga o sofrimento real que ele atravessou, nem ressuscita os filhos que morreram. A pergunta é, que tipo de amor opera assim? A resposta que nos dão é que Deus é soberano sobre a criação. Contudo, soberania sem responsabilidade moral não é grandeza divina, é poder bruto. Eu sei que muitos vão citar textos de pessoas na Bíblia dizendo que Deus é bom, justo e misericordioso, mas pare e reflita. Se você ia ter a coragem de criticar um Deus desses que castiga até a 3ª e 4ª geração de quem não tinha nada a ver com isso. Êxodo 20, versículo 5, e depois muda a regra, afirma claramente que o filho não sofrerá a punição pelo pecado do pai. Ezequiel 18, versículo 20. Dá para confiar em um Deus que é bipolar? Você entendeu o problema? Com base nesse Deus, a expectativa judaica era voltada para um Messias político e militar que libertaria Israel do Império Romano, restauraria o trono de Davi e traria paz mundial. A mensagem de Cristo, focada em um reino espiritual, humildade e sofrimento, frustrou essa visão e culminou na rejeição por grande parte do povo. Pense nisso. Paz e bem, e até a próxima. Amém.